Era o meu sonho. Era o meu sonho pregar num microfone de ouro. Eu achei que era só o Raul Gil e ele que tinha. Começando de novo, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Mas não é para mim não é para o nosso apóstolo, né? Apóstolo está parecendo o John Travolta. Eu olhei aquele terno e lembrei de embalos de sábado à noite. Que alegria estar de volta nessa igreja. Como eu senti falta de vocês. Mas eu sei que a oração dessa igreja me acompanha. A oração dessa igreja vem cobrindo a mim e a minha família. E eu agradeço vocês de coração. Antes de começar a pregar aquilo que Jesus colocou no meu coração, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida do apóstolo Luiz Henrique. Essa voz profética que Deus tem levantado na grande Fortaleza, no estado do Ceará, e que hoje é voz profética para o mundo. Ele foi ali no meu ouvido falar que ele chegou agora há pouco da Suíça, né? Estava sofrendo, pregando o evangelho do Senhor lá na Suíça, né? E eu quase dei uma oferta para ele, né? E eu pregando lá onde o Judas perdeu a bota, 3 coqueiros para frente de Bagdá, e ele pregando na Suíça. É assim. Depois fala que Deus não tem xodó, né? Deus abençoe o Senhor, sua família, sua esposa, seus filhos, seu ministério e essa linda igreja. Cumprimentar aqui também meu amigo Carlos Rebouças. Você não sabe o que a mãe do pastor me falou de você. Você sabe? Pode falar? Ela falou assim: pastor, o Carlos se converteu de verdade. E até casou. A esposa está aí? Rapaz, o senhor orou muito, né? Ainda bem que a crente não ia falar que ele fez uma macumba. Que ela é bonita pra dedéu, né? Deus te abençoe, Carlos. Carlos é um grande amigo. Ele levou a esposa dele até Brasília, esteve no meu gabinete. Deus abençoe vocês. E eu trouxe comigo hoje aqui um grande amigo, é um procurador da Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Keider. Dr. Keider Loyola, é escritor. Tem alguém aqui que estuda direito? Não é quem caminha direito na escola, quem é professor, aluno de direito? O Vademecum, ele é um dos escritores do Vademecum. Depois, se fosse você, pegava o telefone dele, viu? Para concurso da OAB é só com ele, né? E o Dr. Keider, ele veio aqui a Fortaleza para uma palestra, amanhã no hotel Praia Centro, e amanhã os maiores juristas do Brasil vão estar lá. E eu fui convidado para dar uma palestra para eles, ó. Tem que rir. Não, calma aí, eu vou dar o testemunho, já você vai sentar por 3 horas, porque hoje eu estou com vontade de pregar. Fui convidado para, ao lado dele, ser um dos palestrantes para esses juristas. Eu recebi ligação dos advogados do país inteiro, inclusive do doutor Carlos Rebouças, dizendo assim: você vai estar falando aqui. Eu falei: eu só não sei o que, mas meu nome está aí, minha foto, eu vou falar de Jesus para eles, né? Vou falar de direito penal à luz da Bíblia. Vou falar do juiz que é o Senhor e do grande advogado. Eu já achei o caminho, doutor Keider. Inclusive, se você quiser participar amanhã, os estudantes de direito que aqui estão, ou os curiosos de direito, a inscrição lá é muito cara, mas se você chegar lá e falar assim: ó, eu sou convidado do pastor Marco, você paga R$50 só e assiste todas as palestras. É isso, Keider? É o dia todo. Café da manhã, picanha, Coca-Cola. Não, isso não, viu? Isso é propaganda minha. Então, se vocês quiserem, o site não vai dar para falar isso, que é muito comprido. www.gruponotorium.com.br/circuito. É só chegar lá no hotel e perguntar. Amém? Quem trouxe Bíblia? Levante, quero ver. Só acredita o verbo. Chacoalha a sua espada. Dá um grito e diga: Satanás, você está arrebentado.
Estou armado até os dentes. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 2. A última vez que eu estive aqui, eu preguei em Ezequiel 28. E hoje eu quero pregar sobre Ezequiel capítulo 2. Eu só vou pedir para o sonoplasta, eu não sei, ele fica aqui atrás, o sonoplasta, é você que cuida dele? Não. Sonoplasta, me dá um pouquinho mais de ganho de voz aqui no altar. A minha voz não é igual a do Luiz, o Luiz é pregador de multidões. Se você conseguir isso, vai ganhar um beijo desse jeito. Se você me der um pouquinho de agudo, vai ganhar 2 beijos. Deixa eu ver, e pronto. Pode ver que ele deve estar rindo lá, louquinho para ganhar o beijo, né? Ezequiel, capítulo de número 2, está escrito assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Vou ler mais uma vez. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este lindo santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este lugar desta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, que vieram com fome e sede da palavra do Senhor. Se eu conseguir transmitir a vocês a metade do que Deus colocou ao meu coração, alguns que aqui estão não conseguirão sair daqui andando, vão sair voando nas asas do Espírito do Senhor. Todavia, para que eu possa desenrolar o rolo sagrado, para que eu possa te conduzir pelo tapete da revelação, eu preciso que você encontre um lugarzinho e ficar parado agora. Não evite andar, evite conversar com quem está do seu lado. Se você estiver mascando chiclete, engole ele. Eu não vou mandar você tirar da boca, senão você vai querer colar na cadeira. E a cadeira é santa porque foi comprada com dízimos e ofertas. No santuário de Deus a gente tem que cuidar. Então respire, aperte o cinto e deixa Deus falar contigo. Eu tenho uma igreja pentecostal me ouvindo? Pedir ao Robson que mude a música para mim. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Ezequiel é uma aventura. Talvez uma aventura maior do que caminhar pelas páginas do Novo Testamento. Ezequiel não é um profeta comum. Aliás, nenhum profeta é comum.
Mas alguns têm um quê de anormais. Ezequiel foi chamado de anormal no seu tempo e fora do seu tempo. Nos dias atuais, existe uma linha teológica entre os ortodoxos que dizem que Ezequiel sofria de catalepsia. Diziam que ele tinha problema na sua mente. Diziam que ele era esquizofrênico, porque ele tinha visões, a quem eles chamam de visagens, porque não criam que Deus podia abrir a película que separa este universo físico do universo invisível. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais, então eu me sinto em casa. Os normais ficaram em casa assistindo o velho Chico, nem sei se é na paz. Porque se ficaram errado. Bom foi os que vieram aqui para ver uma história da velha Bíblia. Prefiro ficar com ela. A história de Ezequiel é uma história que mexe com o pensamento do crente, que é curioso. Ezequiel é o profeta dos OVNIs. É o profeta do quê? Não ouvi? Você pergunta para o seu irmão, foi isso mesmo que ele falou? Pergunte, ele falou o quê? Fala para ele. Profeta do quê? Você sabe o que é um OVNI? Um OVNI é um objeto voador não identificado. Pastor, o senhor é louco? Não, louco era Ezequiel. É só você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 dele, você vai ver ele dizer assim: olhei para o céu e vi uma roda que girava. Ele disse: eu pisquei os olhos e olhei de novo, já não era uma, eram duas rodas. Eram duas rodas de fogo. Uma girava para um lado e a menor girava para o outro lado. E ele diz: e ao redor dessas rodas de fogo haviam olhos que piscavam. Olhos que o quê? Vamos tentar desenhar isso aqui. Pegue um homem que viveu milhares de anos antes de nós, que não conheceu energia elétrica, que não conheceu luz de neon, que olha para o céu e tem uma visão. Ele vê algo que brilha como metal, mas que parece fogo. Ele vê, são dois círculos. Se você tiver uma caneta na mão e um papel, tente desenhar um círculo e desenha outro dentro dele. O que é que você tem na mão? Um disco voador, ou um ovo frito. É mais ou menos isso. É uma roda grande ou uma roda menor. Só que o que me chamou a atenção foram os olhos que piscavam. Pergunte por quê. Não eram olhos que piscavam, eram luzes que se acendiam e apagavam, se acendiam e apagavam, se acendiam e apagavam. E ele viu a tripulação da nave. Ele olhou e viu, e cada um deles tinha 4 rostos. Eram os famosos querubins, os astronautas de Deus. Pastor, o senhor acredita que ele viu um objeto voador não identificado? É claro que eu acredito. Por quê? Porque a visão dele é algo que não tem na terra. O que é um OVNI? É aquilo que você vê no céu e não consegue detectar, você não consegue identificar. Pastor, mas quem tripula uma espaçonave é um ET. Pois é, ele viu um ET. Não de Varginha. Não ET do filme de Steven Spielberg. O que é um ET? A palavra ET significa extra. Não ouvi? Extraterrestre. O que é um extraterrestre? É aquele que não é da terra. Eu vou perguntar para você: você crê em ET? Pastor, onde o senhor quer chegar? Se você tem medo de ET, sai dessa igreja, que você está sentado do lado de um. Como assim, pastor? A Bíblia diz que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. O que não é da terra é um extraterrestre. Pastor, os anjos são da terra, os demônios são da terra, Deus é da terra. Então todo ser que não é da terra é um extraterrestre. Por que eu estou falando isso? Para você não ficar meio louco quando alguém chegar em você e falar: você acredita em ET? Para abrir uma oportunidade para você pregar e dizer assim: eu acredito. Você vai pegar na mão da pessoa e dizer: prazer, eu sou ET. Aí a pessoa vai dizer: mas você é louco. Eu dizer: por isso que eu sou um ET. Eu nado contra a correnteza,
Eu ando na contramão da avenida. Você ama o mundo e eu odeio o mundo. Você quer ficar aqui e eu quero ir para lá. Eu quero ir embora daqui logo. Mas essa é uma história para um outro dia. Eu fiz isso só para mexer com a sua mente. Dizer para você que Ezequiel é o profeta das revelações profundas. É ele que enxergou um vale de ossos secos. E eu queria ter aqui pelo menos umas 5 horas só para falar do vale de ossos secos. Só para falar a configuração e o significado de cada um dos 208 ossos que compõem o esqueleto humano. Porque a Bíblia diz que quando o vento soprou no vale de ossos secos, os ossos que estavam espalhados começaram a se juntar um ao outro, até que um esqueleto de 208 ossos foram colocados de pé. E depois veio sobre ele o nervo, a carne, a pele e por último o Espírito. Que o Espírito que soprou naquele vale sopre sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Queria eu ter mais umas 5 horas para caminhar com você lá pelo capítulo 47 do livro dele e convidar você para uma visita ao rio Quebar, e você entrar comigo no rio Quebar e você ver um homem de branco na sua frente medindo. Ele medindo com um cordel na mão, côvados, e a cada 1000 côvados um encontro com Deus, com água pelos pés, com água pelos joelhos, com água pelos lombos, e até que era um rio profundo que não dava para atravessar andando, rio que só podia ser atravessado a nado. Que Deus hoje te mostre o caminho do rio do avivamento nesse lugar. Queria eu aqui poder falar sobre Ezequiel 29, talvez eu pincele ele sobre o coração de pedra do grande famoso Ezequiel. Tirarei o coração de pedra e te darei um coração de... Vou tentar chegar lá hoje. Ezequiel é um livro fantástico. É no capítulo 26, 27, 28 que eu preguei por 2 horas da última vez aqui, falando sobre a criação de Lúcifer. E a igreja foi até o céu comigo naquele dia. Mas hoje eu quero falar sobre o Ezequiel homem. Eu quero falar sobre a força que ele tinha. Eu quero tentar descobrir onde é que ele encontrou tanta resiliência. Como é que ele conseguiu tanta autoridade para suportar os reveses que a vida lhe deu. Ezequiel, meu apóstolo, é um homem de dores, é um homem de sofrimento. Ezequiel é filho de um sacerdote chamado Buzi. Qual o nome dele? No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, Ezequiel é um menino de 17 anos de idade. No primeiro capítulo ele é arrastado para a terra de Babilônia pelo rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim era um facínora, era um déspota, era um homem que não temia Deus. Era um homem que quando foi partir para cima de Jerusalém, ao invés de ir no trono do rei, arrancar o rei, conhecendo que Israel tinha uma cultura diferente dos outros povos, embora Israel tivesse um rei figurativo, a nação de Israel era governada pela teocracia. O rei que ali estava era só uma imagem. O rei verdadeiro de Israel era o próprio Deus. Conhecendo Jeoaquim que a fé dos judeus era mais forte do que o seu governo, ao invés de partir contra o palácio, ele partiu contra o santuário. Olha que interessante. Ao invés dele ir contra o palácio e enfrentar os soldados que estavam fortemente armados, o covarde rei Jeoaquim entrou dentro do santuário. E no santuário ele matou todos os levitas. Os levitas do alpendre, os levitas do átrio, os sacerdotes do lugar santo, e matou o sumo sacerdote que estava oferecendo a Deus sacrifício no santo dos santos. O nome do sumo sacerdote? Buzi. Buzi é pai de Ezequiel. No primeiro capítulo desse livro, Jerusalém é atacada. Jeoaquim então mata o sacerdote, manda trazer a família dele toda. Ezequiel está na leva. Ezequiel assiste à morte do pai. A morte dos sacerdotes, inclusive do sacerdote Buzi, foi uma morte violenta. Ele foi decapitado. Ele e a mãe de Ezequiel foram decapitados. Todos os sacerdotes do santuário, os levitas, foram decapitados. Ezequiel assistiu, preso por soldados, a mãe ser degolada, o pai ser degolado. Aos 17 anos ele é arrastado para a Babilônia.
No capítulo 2 do livro de Ezequiel, ele tem 22 anos de idade. A distância entre o primeiro capítulo e o segundo são 5 anos. Quantos anos? Não ouvi? 5 anos depois de ver a desgraça acontecer na vida dele, Ezequiel tem uma visitação divina. O Deus que estava em silêncio há 5 anos abre a boca para falar. O Deus que há 5 anos tinha se mudado volta a visitar o seu servo. E do capítulo 2 para frente, Ezequiel é tomado pelo Espírito de Deus e se transforma em boca de Deus na terra. Ezequiel tinha um sonho, mas o sonho de Deus era maior do que o dele. Começou a pregar. Ezequiel tinha um sonho lindo, mas o sonho de Deus para ele era maior e melhor do que o dele. Dedo de profeta para cima, aponte no nariz do seu irmão e diga: você tem sonhos? Sonhe, mas dê a Deus o direito de sonhar também. Diga: porque o sonho de Deus é maior e melhor do que o seu. O nosso sonho é traçado em uma linha, o sonho de Deus é traçado de outra forma. O crente que não está preparado para a vontade de Deus na vida dele se frustra, porque ele faz um mapa, ele tem um alvo, e quando as coisas começam a dar errado, e desconcerta, e as coisas saem do seu controle, ele começa a dizer: Deus me abandonou, Deus me amaldiçoou, Deus não existe, eu não tenho chamada, e ele acaba se transformando em um ateu ou em um crente meia boca, daqueles que não tem aqui, só tem na igreja que eu pastorei, que tem uma gravata maior do que a gravata do Dr. Carlos, a língua, quer dizer, é maior do que a gravata do Dr. Carlos. Eles vêm para o culto, mas não sentem nada, se transformam em coveiros de fé. Quando encontra alguém sonhando, chega na pessoa, em vez de dizer assim: continue sonhando, diz assim: calma, baixa o facho, não é bem assim, não seja fanático. Essa pessoa não conhece o Deus desta igreja. Agora, se você crê que é sonho de Deus, a vontade de Deus é maior e melhor do que a sua, começa a dar glória a Deus por tudo. Se deu certo, amém. Se não deu certo, amém também. Se aconteceu como você previu, glória a Deus. Se não aconteceu, glória a Deus também. Se Deus deu, amém. Se Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. O que veio ao meu coração é tentar entender como é que em 5 anos de abandono, 5 anos de perseguição, 5 anos tomando chibatada nas costas, 5 anos trabalhando como um escravo, 5 anos fazendo serviço de um jumento, 5 anos sendo humilhado por gente alheia e por gente da sua própria terra, como daqui a pouco você vai ver. O que chamou a minha atenção e me fez estudar esse texto foi a seguinte pergunta: como é que um homem que tem a sua vida toda perdida, que perde todos os seus sonhos, que acontece uma tragédia, que morre mãe, morre pai, morre todo mundo, ele que estava no ápice da universidade vai parar no lugar de um jumento? Como é que um homem que passa 5 anos sofrendo igual sovaco de aleijado continua crendo em Deus? Está pronto para aprender? Pedi a música ali para você. Só há uma explicação. E a explicação não está apenas na Bíblia, está na psicologia moderna. Freud disse assim, o grande psicanalista austríaco, ele disse assim: tudo que um ser humano vê, ouve e sente de 0 a 7 anos, e o segundo estágio, de 7 a 12 anos, será a base do alicerce do caráter de tal pessoa. Você hoje é um resumo do seu passado. O seu temperamento, a forma de agir, a sua intrepidez ou a sua timidez, a sua ousadia ou você ser uma pessoa mais recatada, a sua expansividade ou a sua vida recatada, tudo isso aí é reflexo do que você viu, ouviu e sentiu durante a sua infância.
Uma criança que cresce em um ambiente sem limites, ela se transforma uma criança louca, uma criança mimada. Uma criança que cresce em um ambiente com limites acima da média, se transforma em uma criança completamente tímida, sem força de vontade nenhuma de crescer. Uma criança que cresce em um ambiente equilibrado, ela vai ter forças maiores de romper e vencer a vida lá na frente. Só cheguei a uma conclusão: Ezequiel só conseguiu se manter vivo por 22 anos, ou melhor, aos 22 anos, com 5 anos de abandono, porque ele sabia em quem ele cria. Eu quero convidar você a entrar comigo na casa de Ezequiel. Eu fiz uma visita lá. Está pronto para entrar comigo? Só vou pedir silêncio para a gente não acordar as pessoas que estão dentro da casa dele. Entre numa casa comigo. Esta casa agora, ela não é uma casa linda como a sua, feita de alvenaria. É uma cavidade na rocha, feita de pedras brutas. Não é uma casa nova, porque ali dentro já morou o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. E se traçássemos a árvore genealógica desse menino chamado Ezequiel, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Quem conhece o Velho Testamento sabe que na repartição da terra de Canaã, cada uma das 11 tribos pegou um pedaço de terra. A 12ª tribo não teve terra. Aos levitas não foi dado herança física. Moisés não deixou terra para os levitas. Veio da boca de Josué. Josué disse: levitas, a herança de vocês não é a terra, a herança de vocês é o céu. O Senhor disse: eu serei a sua herança. Qualquer um das 11 tribos podiam trabalhar, pescar, colher, plantar, cavar, construir, navegar. A tribo de Levi só podia fazer 2 coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. Ah, você não entendeu. A tribo de Levi só podia fazer 2 coisas. Nascer para 2 coisas: cantar para o Deus de Israel e dançar na presença dele. A única coisa que Deus pediu a eles é isso: fidelidade. Vocês vão trabalhar no santuário, vocês vão cuidar das coisas sagradas, vocês vão cuidar do dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão nacional, vocês vão cuidar da festa da Pessach ou da Páscoa, vocês vão cuidar da festa dos tabernáculos, vocês vão cuidar das festas ritualísticas de Israel. A tribo de Levi nasceu para isso, e o menino Ezequiel era dessa tribo. Sendo dessa tribo, ele não podia desejar uma casa grande, ou uma casa bela, uma casa bonita, porque a herança deles vinha de pai para filho. Moravam em uma casa grande, a família toda. Possivelmente pai, mãe e menino dormiam no mesmo quarto. E aqui começa a vida dele. Uma criança, ela tem fases. Ela tem a fase da chatice, mas tem a fase da chatice elevada ao quadrado. Pergunte: que fase é essa? A fase do porquê. Quem tem filhos aqui? Quem lembra dessa fase? Fase terrível. Pai, por quê? Aí você explica. Ele explica: e por quê? Aí você explica: mas e por quê? E o porquê do porquê? Até que o pai e a mãe perdem a paciência. Ezequiel chegou a uma fase, apóstolo, que ele chegou na fase do porquê. Ele era uma criança como eu e você. E eu imagino que a fase do porquê chegou bem num dia de manhãzinha, porque o pai dele, sendo sacerdote, acordava às 5 da manhã. Às 5 da manhã, acordado, o pai dele ia direto para uma bacia que ficava em cima de uma peça. O quarto iluminado por um candelabro, um menorá parecido com esse aqui, mas movido a azeite batido. O pai acordava de manhã, tomava um banho de gato, né? Um banho tcheco. Alguém conhece o banho tcheco? Tcheco aqui, tcheco ali. Você achou que era da Tchecoslováquia, né? Banho tcheco. E depois de se banhar desse jeito, o pai vai em um chifre de azeite, derrama esse azeite em um pires, enche a mão de azeite, e esse azeite é perfumado, esse azeite tem mirra, e ele passa esse azeite na barba. O cheiro da mirra acorda todo mundo dentro daquele quarto. A mulher dele senta na cama, e o menino Ezequiel é só uma criança, está debaixo das peles de animais, está de orelhinha em pé, a anteninha de vinil está toda ali, e ele está olhando o pai dele. O respeito pelo pai era acima da média. Os meninos e as meninas tinham mais acesso à mãe. É só você ver a história de Jacó. Jacó ficava debaixo da barra da saia da mãe dele, porque a figura paterna era a figura do limite. O
pai era o símbolo do limite. Às vezes tinha distância entre o pai e o filho, mas o filho e a mãe não. A mãe era o porto seguro. A mãe está olhando o marido se trocar e o filho também. Esse homem pega uma roupa branca, uma estola sacerdotal branca e coloca sobre o seu corpo. Ele pega uma mitra escrita santidade ao Senhor, coloca sobre a sua cabeça. Ele pega um rolo, um pergaminho sagrado, que é a Torá, a Bíblia deles, coloca debaixo do braço. Ele vai para uma janela que dava para o centro da cidade, estendia a mão e dizia: paz sobre Jerusalém. Tudo isso durava meia hora. Quantas horas? 5:30 da manhã. Ele olha para a esposa e diz assim: eu estou bem? E eu imagino a esposa dizendo: você está lindo. Ele dá um beijo na esposa e sai para o trabalho. Quando o pai sai pelo trabalho, o rastro do cheiro da mirra fica. Quando a porta se bate e ele já está longe, a mãe vai deitar na cama de novo ao lado do menino. E o menino diz assim: mamãe? Sim, Ezequiel. Por quê? Pronto para chorar? Trouxe lenço? Por que o que, meu filho? Mamãe, por que a roupa do meu pai é diferente da roupa do pai dos meus amiguinhos? Como assim, Ezequiel? O pai do meu amiguinho, o Efraim, o pai dele usa uma roupa colorida. O pai do meu outro amiguinho, Judá, ele usa uma roupa cinza, escura. Por que a roupa do meu pai é branca? Imagina a mãe emocionando, dizendo assim: meu filho está virando homem. E a mãe senta do lado do menino, vai ter passado a mão na cabeça dele, no cabelo, dizendo assim: filho, hoje eu vou te apresentar o seu pai. O seu pai não é comum. Por que não, mamãe? O pai do seu amiguinho lá, do Efraim, o pai dele usa roupa colorida porque trabalha no comércio. E no comércio, para chamar a atenção, tem que ser roupa colorida, porque ele fica vendo. E as roupas coloridas chamam a atenção. O pai do seu outro amiguinho, o pai de Judá, ele usa uma roupa cinza, porque ele trabalha na lavoura. Como temos falta de água aqui, a roupa escura esconde a sujeira. A roupa do seu pai é branca, porque ele representa o Senhor. Seu pai representa o Senhor Todo-Poderoso. Seu pai representa El Shaddai. Seu pai representa Elohim. O seu pai representa o grande Jeová Rafá, o grande Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Tsidkenu. O seu pai representa o Criador dos céus, o Criador da terra, o que sustenta o universo na palma das suas mãos. Mamãe? Sim, Ezequiel. Quer dizer que o patrão do meu pai é Deus? O patrão do seu amiguinho, do pai do Efraim, é um comerciante. O patrão do pai de Judá é um fazendeiro. O patrão do seu pai é o dono do mundo. Se fosse hoje, ela diria assim: a carteira de trabalho do pai do Efraim é assinada por o dono de uma fábrica. A carteira de trabalho do pai de Judá é assinada por um roceiro. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. Venha correndo, o senhor, venha correndo. Eu imagino a mãe dizendo assim: mamãe vai te dar um ensinamento agora para você nunca mais esquecer. Estenda o seu braço, Ezequiel. Aqui, nas suas veias, corre o sangue dos profetas. Aqui no seu DNA, tem o DNA de um homem que um dia orou e o sol parou. Aqui no seu DNA tem o DNA de um homem que orou e o céu fechou.
Depois ele orou e o céu abriu. Aqui no seu sangue tem o DNA de um homem que pisou na beira do Jordão, e o Jordão se abriu em duas partes. Você é herdeiro dos profetas. Mamãe, por quê? Por que o que, meu filho? Por que o papai põe aquele chapéu na cabeça? Ah, você está falando da mitra. Sim. O que está escrito lá, mamãe? Está escrito santidade ao Senhor. E por que ele põe aquilo na cabeça? É para o seu pai nunca levantar a cabeça e estufar o peito. Por quê, mamãe? Porque quando ele levanta a cabeça, a mitra vai caindo, aí ele lembra que ele é só um escravo do Senhor. Quem aqui já viu judeu? Quem já viu judeu usar um kippá aqui no cocoruto? Por que eles não põem aqui? Como um boné. Por que eles colocam aqui? Toda vez que um judeu pensa que é alguém, ele vai dizer, ei! Porque toda pessoa arrogante é assim. Ela estufa, ei! Quando faz assim, aquele negócio ameaça cair. Ele é obrigado a botar a mão aqui. Ele lembra, eita, eu não sou nada, tem alguém acima de mim. Você está entendendo aí ou não? Mamãe, por quê? Por que o que, Ezequiel? Porque meu pai passa aquele óleo perfumado no rosto. O olho da mãe brilha. É porque quando o seu pai anda na rua, meu filho, todo mundo que vai cruzando com ele pelo meio da rua, quando vê o seu pai, para e se inclina. Se inclina para o meu pai? Não, porque está escrito aqui, santidade ao Senhor. Mamãe, mas o que tem a ver a santidade ao Senhor com a barba? Filhinho, tem gente na cidade que não pode ver o seu pai. E não pode ver meu pai por quê? Porque são cegos. E os cegos dormem na entrada do templo. E quando seu pai vai chegando perto do templo, o cheiro do azeite, o cheiro do perfume entra na narina do cego. E você sabe que o que falta nos olhos sobra na narina. O que falta nos olhos sobra no olfato. Quando alguém perde um dos sentidos, os outros sentidos ficam aguçados. Quando seu pai vai subir na escadaria do templo, os cegos que vão pedir esmola estão deitados ali, não podem se inclinar porque não viram. O vento leva o cheiro daquele azeite no nariz do cego. O cego acorda e fica em pé e diz, eu não vejo, mas o homem de Deus acabou de chegar. Mamãe, sim, Ezequiel, porque a nossa casa não tem cozinha? Isso você não sabia, não? Como assim, Ezequiel? Eu fui na casa do meu amiguinho e a mãe dele fez uma comida gostosa. Eu nunca vi a senhora na cozinha. E a mãe dele abrindo um sorriso dizendo assim, meu filho, nós não comemos aquilo que plantamos, nós não comemos aquilo que colhemos. A promessa do Senhor Deus é que Ele cuidaria de nós. Seu pai vai trabalhar de manhã, no fim da tarde, ele tem um garfo de 3 pontas. As pessoas trazem oferta e parte da oferta vai para dentro de uma panela. No fim do dia o seu pai finca esse garfo lá dentro e ele pega um pedaço de carne e diz, obrigado, Senhor, por sustento da minha família. E o seu pai traz para nós a carne cozida, a gente só come. Mamãe, então quer dizer que, sim, Ezequiel, o cozinheiro dessa casa é Jeová. Tem mais, Ezequiel, o quê? O estilista dessa casa é Jeová também. A nossa roupa é Ele que faz, a nossa comida é Ele que faz. E o que a gente faz em troca, mamãe? A gente glorifica, a gente adora, a gente ora, a gente canta. Todo menino judeu, antes de aprender a ler e a escrever, aprende a história do Deus de Israel. Todo menino judeu levita,
Aos 5 anos de idade é arrancado do meio da comunidade normal. E ele é colocado para aprender a ler. Ele tem uma missão. Até os 12 anos ele é obrigado a decorar 613 leis estabelecidas no livro de Levítico. Lembra de Jesus indo ao santuário e ele discutindo com os doutores da lei? Quem lembra disso? Aquilo chama-se Bar Mitzvah. É quando o menino tem que provar à nação que ele conhece um pouco do seu Messias. Jesus entra lá dentro para responder uma pergunta só, mas ele enche os homens da lei com perguntas que eles falam: que criança é essa? Que tudo que a gente fala ele já sabe, e tudo que ele fala a gente nunca ouviu falar, porque ele não era uma criança normal, era um garoto prodígio. O menino Ezequiel, com 5 aninhos de idade, ele cravou o rosto no meio dos livros, e aqui em pé, ou está o pai, ou está o tio, ou está o avô, um rabino da família, porque ele vem de uma dinastia de rabino. Ele tem uma missão a cumprir. Ele não tem o que escolher. Ele não pode escolher em ser agricultor, ser mecânico. Ele vem da família dos sacerdotes. Ele será sacerdote. Qual era o sonho dele? Ser como pai, ser como avô, ser como tio, ser como bisavô, como tataravô. O sonho dele era ser como pai. Pergunte por quê. Ele estava predestinado a isso. Esta era a missão dele. Eu imagino ele estudando e olhando pela janela dizendo: pai, sim, Ezequiel, deixa eu brincar com Efraim, com Judá ali. Não pode, filho. Por que não, papai? Porque você não é igual a eles. Por que eu não sou igual a eles? Porque um dia eles vão querer ser igual a você. Para ser alguém tem que ter dedicação. Esse menino estudou até os 17 anos de idade. Aos 18 anos de idade ele receberia a confirmação da primeira vocação dele, e ele entraria no santuário, deixaria de ser levita por natureza e se transformaria em levita mor. Levita o quê? O levita mor escolheria uma das 3 funções do cargo dos levitas no santuário. Ou ele seria cantor, ou ele seria tangedor, que é o que o Robson está fazendo, tocando teclado, ou ele seria um escriba. Faltava 1 ano para a consagração dele. Repete comigo: faltava 1 ano. Olha para o seu irmão, diga: ele dedicou a vida inteira. Diga: dos 5 aos 18 são 13 anos de renúncia, de estudo, de sonhos. Olhe para mim. Ele construiu um castelo de sonhos. Ele fez tudo que a religião dele mandou. O pai dele estava no santuário e ele seguia os passos do pai. O sonho dele era um só: chegar onde o pai chegou. Pode imaginar Ezequiel na escola. Agora ele passou da fase do porquê, está naquela fase de boyzinho. Ezequiel está na escola e a professora está fazendo chamada. Naquela época as professoras, mesmo a Bíblia Sagrada inteira, se você ler, você vai ver que as pessoas não tinham sobrenome. Falava-se o nome da pessoa e o nome do pai. João, filho de Zebedeu. Jesus, filho de Davi. A professora está fazendo uma série de chamadas até que chega no nome dele e diz assim: Ezequiel, filho de Buzi. Buzi era famoso, sumo sacerdote. A nação inteira falava dele. Era o único homem que entrava atrás do véu do templo para ver Deus e falar com Deus e trazendo o recado de Deus. Quando as crianças da escola rabínica ouvem falar que Ezequiel, filho de Buzi, está na escola, pode imaginar o recreio. A molecada chegando assim: ô Ezequiel, conta para nós, como é que é ser filho do sumo sacerdote? Está pronto para outra viagem? Eu imagino Ezequiel dizendo assim: gente, é uma loucura. Por quê? Ah, meu pai acorda de madrugada, passa um negócio na cara, cheio de perfume. Aí ele estende a mão para a janela e fala: paz em Jerusalém. Ele põe uma roupa branca, pega aquele pergaminho, minha mãe dá um beijo nele, ele sai correndo de casa às 5:30 da manhã. Aí para que esse horário, Ezequiel? E pior não é isso, quando ele vira as costas, eu vejo enfincado aqui no cinto dele um negócio comprido que minha mãe falou que tem nome, chama espevitadeira. Chama o que, Ezequiel? Espevitadeira. E o que é isso? Minha mãe falou que é uma agulha gigante.
que o meu pai tem que correr para o santuário antes das 6 da manhã. Ele sobe o alpendre, passa pelo átrio e ele tem que tomar um banho rápido. E quando ele passa pelo átrio, ele entra num lugar santo. Minha mãe fala que meu pai conta para ela que aqui do lado tem os altares de sacrifício, aqui do outro lado tem uma mesa de pão de proposição. Esse altar tem cinza, aqui tem pão endurecido, e meu pai tem que limpar tudo, mas ele não pode limpar antes. Meu pai tem que ir correndo em linha reta, porque lá na frente tem uma mesa, e em cima da mesa tem um candelabro. Só que é gigante, tem 7 lâmpadas, e ele é movido a azeite batido. As canaletas são vazadas e aqui dentro é colocado um azeite batido. Minha mãe conta que meu pai falou para ela que a primeira lâmpada quem acendeu foi o próprio Deus. E por isso há uma lei. Pergunte qual? A lâmpada não se apagará. Davi, quando caiu de cima do cavalo na batalha contra os filhos de Anak, um dos gigantes, não me falha a memória, Talmai, tentou matar Davi. Um dos valentes de Davi salvaram Davi da batalha, colocou Davi no cavalo e disse: ó rei, tu não sairás mais a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. A Bíblia diz que o menino Samuel dormia no santuário, e Deus chamou ele de madrugada, e a Bíblia diz, e Deus chamou o menino antes que a lâmpada se apagasse. Isso era a função do sacerdote. E ele fala assim: minha mãe fala que meu pai às vezes chega de noite desesperado e fala: mulher, quase apagou, por causa do frio. O frio congelava a armação de ferro, a armação de ferro congelava o azeite batido, apóstolo. E o que deixava o azeite correndo era o calor do fogo aqui em cima. Mas o frio da noite naquele lugar chega a menos 3, 4 graus. As lâmpadas iam se apagando, mas a Bíblia diz que a lâmpada não podia se apagar. Às vezes sobrava só uma acesa. Aí meu pai chega correndo lá e tira aquela espevitadeira. Tem um fio dentro dela, uma agulha. Meu pai finca a agulha dentro do azeite duro que está na lâmpada apagada e vai até o fundo. E quando está lá no fundo, ele puxa de uma vez. Quando ele puxa, o azeite que estava aqui embaixo, pela pressão, vem, sobe e cospe. Quando ele jorra, ele pega no fogo que está do lado. E o fogo está aqui, queima ele e acende a lâmpada. E meu pai faz isso até as 7 lâmpadas se acenderem. E então ele diz: a lâmpada de Israel está acesa. Que nessa noite Deus nos dê a unção dos sacerdotes. Cada crente receba uma espevitadeira. Que cada crente comece a desentupir as canaletas entupidas que estão em Fortaleza. Que você encontre crentes meia boca, crentes que pensam que são crentes e não são porcaria nenhuma, e comece a dizer a eles: a sua lâmpada está se apagando. Que Deus se levante como profeta para que a lâmpada de Fortaleza se acenda para sempre. Ezequiel, que mais? Conta para nós outra história. Ah, tem uma história que é legal. Qual história, Ezequiel? Uma vez por ano. O que tem uma vez por ano? Uma vez por ano meu pai sai de casa todo colorido. Como assim? Uma vez por ano ele não usa roupa branca. Ele põe roupa branca, põe roupa colorida. Ele põe um colete com um monte de pedra. Ele põe uns negócios no ombro que tem pedra de cá, pedra de lá. Nesse dia, aquele negócio que ele põe na cabeça, a mitra é mais comprida, cobre a orelha, cobre tudo. Nesse dia, ele não sai sozinho. A minha mãe me faz acordar cedo e ir atrás dele. Meu pai vai na frente, minha mãe e eu vamos atrás, em silêncio. Meu pai vai até o santuário. Quando ele põe o pé no degrau da escada, minha mãe diz: aqui a gente para. Aí meu pai entra. Os meninos que estão trabalhando ali no átrio cuidam dele, lavam ele, ele oferece sacrifícios. Lá no santuário, ele oferece sacrifício por ele, pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, pelos nossos cachorrinhos, para ninguém estar em pecado. Minha mãe diz que eles colocam a mão do meu pai numa bacia com sangue, amarram uma corda na cintura dele, e os sacerdotes vão lá naquele véu que está pertinho do menorá, e eles puxam o véu por trás deles, e o meu pai entra lá dentro de um lugar que eles chamam de Santo dos Santos. E aí, Ezequiel, é a minha mãe que conta que meu pai contou para ela. Meu pai entra lá dentro, vai lá numa caixa de ouro,
Em cima dela tem 2 querubins de ouro. Meu pai pega o sangue e passa nas 4 pontas da caixa. Aí ele inclina a cabeça e dá 7 passos para trás. E quando ele dá 7 passos para trás, o céu fecha. E lá de uma nuvem desce aquele facho de luz. Minha mãe diz que é Deus. Deus senta nas asas dos querubins e olha o meu pai, da cabeça ao pé, do pé à cabeça. Minha mãe diz que Deus se preocupa até com a orelha dele. Como é que é, Ezequiel? Eu li isso também. Deus se preocupa com a orelha do sacerdote, com o nariz do sacerdote, com os pés, com os joelhos. Deus se preocupa com ele inteiro. Ele tem que entrar lá dentro perfeito. E depois que Deus olha ele inteiro, a minha mãe diz que Deus fala com meu pai assim: avise a Israel que haverá paz, prosperidade e saúde. Avise que haverá paz, prosperidade e saúde. E eu imagino Ezequiel rindo, e o pessoal falando: você está rindo do que, Ezequiel? Agora é uma parte engraçada. Meu pai não pode saber que eu rio, não. Por quê? É que ele entrou lá amarrado numa corda, lembra? Pois bem, agora eles são obrigados a puxar meu pai para fora. Mas por quê? Lá minha mãe fala que ele não dá conta de andar, não. E ele não anda por quê? Eu não entendo bem, mas parece que é porque Deus entrou lá. Alguém já teve uma emoção muito forte? Imagine você estar num quarto só você e Deus. E Deus falar: você vai falar para o povo em meu nome que haverá paz, saúde e prosperidade nesse ano. Aí meu pai entra em transe, ele fica emocionado e não consegue andar. Aí os homens vão arrastando meu pai para fora. E aí meu pai vem andando tremendo, chega na entrada do santuário, levanta as mãos tremendo e diga: ei Israel, assim diz o Senhor, haverá paz, prosperidade e saúde no ano de 2017. Pega a profecia, põe no coração e não dá um grito, dá um berro de glória a Deus. Ei, uma criança que cresce num ambiente desse, uma adolescente que cresce com exemplos assim, qual é o futuro dele? Eu venho de uma época e quando eu entrava na igreja eu sabia o que queria ser, porque nós tínhamos referência. Nós olhávamos os pregadores e ficávamos no fim do culto imitando eles. Nossas meninas viam as cantoras e tentavam cantar como elas. A igreja tinha referências. O tempo mudou. Nossos filhos querem ser igual ao Ronaldo. Outros querem ser como o Cristiano Ronaldo. Nossas meninas querem ser igual a Gisele Bündchen. A nossa geração não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Eu fiz questão de perguntar quem trouxe a Bíblia, porque tem lugares que eu pergunto onde está a Bíblia, as pessoas levantam o celular e dizem: ô pastor, é modernidade, o celular está aqui. A Bíblia não é só um livro, é uma identidade. Éramos chamados de o povo da Bíblia. Aquele que se envergonha deste livro um dia será envergonhado por causa desse livro. Aquele que tem vergonha do Senhor, um dia o Senhor se envergonhará dele. Eu amo pregar nessa igreja, porque todas as vezes que eu entro aqui eu sinto que ainda há esperança. Ainda resta esperança. Eu sei que essa igreja é uma igreja grande, mas muitas pessoas vêm de fora visitar.
E os que vêm visitar se apavoram. E eu queria falar com você que está neste momento apavorado. Você não devia ter vindo. Porque você vai sair daqui murmurando. E vou te explicar o porquê. Porque você vai chamar a gente de louco, fanático, desequilibrado, barulhento demais, malucos, esquizofrênicos. E sabe o pior? O pior é que eu não posso te culpar. Primeiro porque você está certo. Só que eu já te explico, o problema não somos nós, o problema é você. Você foi criado no ambiente, você é reflexo do ambiente onde você foi criado. Não entendeu? Vou desenhar tudo que uma criança ouve, vê e sente. De 0 a 7, de 7 a 12, será o reflexo do que ela vai ser para sempre. Me diga onde você se converteu, e eu vou dizer como você é. Me diga a igreja que você congregou. Me conte quem foi o seu pastor, os hinos que você cantou. Me conte como eram as suas reuniões, e eu vou dizer como você é. Você que é todo... Ai, Jesus. Fala ou não fala? Você que parece um manequim de vitrine de terno. A senhorita que parece a Barbie, que não pode gritar, até o seu glória a Deus é coloquial, é glórias a Deus. Você é reflexo daquela geladeira onde você foi criado. O seu vaso foi construído numa fogueira de fogo brando. O nosso foi queimado numa labareda de fogo acesa. É só essa a diferença. E ó, tem um recado para você que é bem moderno, hein? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quer matar um pregador pentecostal do coração? Ele está pregando e você ficar olhando para ele desafiando. Cruza a perna e fica mascando essa desgraça desse chiclete. Não solta a porcaria desse Facebook. Fica aí namorando dentro do culto. E lá atrás as moças lixando a unha, achando que isso aqui é um salão de beleza. É por isso que você entra frio e sai gelado. A sua criação é essa, a minha não. A minha não. A minha é do fogo, é da graça, do reteté, do mistério. Uma vez, meu apóstolo, caro Dr. Keider, uma vez perguntaram para mim: pastor, as igrejas que gritam e as que não gritam vão para o mesmo céu? E eu disse: sim. Pode sentar, senão vocês cansam. Sim, vão. Aí um falou assim: ah, pastor, então eu vou parar de gritar. Falei: por quê? Porque eu só passo vergonha. Um povo fala que eu sou crente do reteté, crente não sei do que. Aí eu falei para eles: meu filho, vai para o mesmo céu, só que tem uma diferença. Falei: qual? O problema é quando chegar lá. Falei: explica, pastor. Falei: explico. Esses gritadores, segura. Esses gritadores acreditam em anjos, acreditam em fogo, acreditam em línguas estranhas, acreditam em visões. Amém? Quando sair daqui e chegar lá, vai estar num ambiente acostumado. Vai entrar num lugar que tem anjo. Vai olhar para o trono de Deus e ver que ele é um fogo devorador. Vai ouvir línguas estranhas, porque a gente já sobe falando o idioma do céu. Não vai se assustar quando vê cavalo puxado por cavaleiros e cavaleiros com cavalo de fogo. Vai chegar no lugar e vai dizer assim: eu estou em casa. Os outros, quando chegar no céu, vão achar que estão no inferno. Até aprender o idioma de lá, até acostumar com o anjo, vai uns 10 mil anos. E a gente, ó, já estamos em casa.
costumo dizer que um culto pentecostal nada mais é do que um ensaio. Se você não se sente bem aqui, vai ter dificuldade lá em cima. Se você não aguenta ficar no culto 1h30, parece estar sentado em cima de um formigueiro, eu quero ver quando você chegar lá e passar a eternidade inteira na frente dele. É uma questão de criação. Puxa a barriga, estufa o peito, mão direita para o céu, agarra a pessoa que está do seu lado com carinho e respeito, chacoalha até ela irritar. Diga: querido, não me leve a mal, mas é uma questão de criação. Quem foi criado no fogo, deixa o fogo te pegar. O segredo de Ezequiel não estava na força da sua psique. O segredo de Ezequiel não estava em uma resiliência por causa do seu temperamento. O que fez Ezequiel aguentar a tortura de 5 anos dentro daquele calabouço de Babilônia, o que fez ele suportar ver os seus sonhos morrerem e não desanimar? Pergunte por quê. Faltava 1 ano para ele ser consagrado. E o sonho dele era ir onde o pai dele foi. O sonho dele era seguir os passos: alpendre, átrio, lugar santo, santo dos santos. Meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, meu tio foi, meu tataravô foi, todos na minha casa foram, eu serei o próximo. Só que no ano em que o rei Joaquim entrou em Jerusalém, ele destruiu o santuário. Ele roubou os utensílios sagrados. Ele saqueou o ouro de Israel. A arca da aliança desaparece por um tempo. Quando o menino Ezequiel recebe nas mãos, ao invés de uma unção, uma consagração, algemas, quando ele olha para os pés dele, ao invés de ver os pés dele subirem para o dia da consagração, caminhar pelo deserto, ele que esperava o abraço e o tamanho do pai no dia da consagração, ele vê o pai dele ser morto e a mãe também, não pôde enterrá-los. Eu tenho certeza que naquele dia ele desejou a morte, mas nem isso ele pôde ter, porque o rei Joaquim, quando viu que ele era jovem e era estudado, porque era filho de sacerdote, sabia ler e escrever, disse: não, eu quero esses meninos trabalhando de escravos em Babilônia. Pior não é isso, pior é o que eu penso que aconteceu agora. Pergunte o que? Após, na leva de meninos levados, foram 2 levas, uma em 597 e outra em 604 a.C. Na verdade 604 primeiro, depois 597. Foram 1 milhão de judeus arrastados para a Babilônia. Ezequiel estava no meio deles. 1 milhão de judeus, todo mundo conhecia a família de Buzi. Todos os escravos daquela filha, quando viram aquele menino, disseram: aquele ali não é o filho do homem que recebia o nosso dízimo? Não é o filho do homem que recebia as nossas ofertas? Não foi o pai dele que veio aqui e disse que haveria paz, prosperidade, saúde? Filho de um falso profeta. Só queria o nosso dinheiro. Ezequiel ficou com a vergonha. Não foi consagrado, os sonhos dele despencou e ainda recebeu nomes horríveis. Ele se tornou um ser isolado dentro do cativeiro, porque ninguém queria ficar perto dele. As pessoas olhavam para ele e lembravam de uma falsa promessa, porque o pai dele profetizou coisas boas, mas as coisas boas não vieram. O sonho dele era entrar no santuário, o santuário está quebrado. O sonho dele era ir lá no Santo dos Santos e ver Deus assentado nas asas de um querubim. Mas a arca foi roubada. Eu não sei você, mas se fosse eu, teria perdido a fé. Por 5 anos, de 17 a 22 anos, Ezequiel recebe nas costas uma canga
e com esta canga, um pedaço de pau, nas pontas tinham 2 baldes. Ele saía de Babilônia, descia à beira do rio, ajoelhava, agachava, pegava com um balde a argila e com outro balde a água, colocava no ombro, ficava de pé, se ajeitava e subia para a Babilônia. 16 horas de trabalho forçado diário. E cada vez que ele passava, os outros escravos murmuravam: lá vai o filho do mentiroso. Ele passava e alguém dizia: cadê seu Deus, Ezequiel? Ele passava e as pessoas falavam assim: cadê seu sonho, menino prodígio? Vem falar de lei para nós aqui nesse deserto. Lembra que eu falei que ia falar do coração de pedra que Deus tira? A gente pensa que Deus está usando Israel para falar com, está usando Ezequiel para falar com Israel. Israel, tirarei o seu coração de pedra. Não é com Ezequiel, não é com Israel. No capítulo 29, Deus está falando com o profeta Ezequiel. Ezequiel vai falar no capítulo 28 assim: o deleite da minha alma foi arrancado. O que é o deleite da alma? Ezequiel se apaixonou no cativeiro. É um homem normal, se apaixonou por uma escrava. Estava indo tudo bem, Luiz Henrique, até que ele sentava com ela e começava a falar de Deus. Ele falou tanto de Deus para ela, que ela olhou para ele e disse assim: que Deus? Deus que mandou a gente para cá? Ela abandonou ele. E por isso ele diz: até o deleite da minha alma me foi arrancado. O coração de pedra ali não é de Israel, é o dele, porque o coração endureceu. Salomão falou sobre isso: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Ezequiel passou 5 anos fazendo o serviço de um jumento, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, ouvindo as pessoas em silêncio. Ele poderia ter se matado se fosse tão fraco. Ele poderia ter apostatado a crença em Deus e fosse servir a Baal, a Astarote, a Zera. Mas não, ele permaneceu fiel. Por que é que ele permaneceu fiel? Porque as raízes da fé estavam dentro dele. Eu vou dizer uma coisa para o diabo, agora não é para você. Pastor, o diabo não está aqui, eu sei que não está. Eu mandei ele ficar 5 quilômetros. E como é que ele vai ouvir? As fitas depois vão passar no rádio e na televisão. Satanás, você pode com qualquer crente em Fortaleza, menos com esses. Porque esses crentes sabem em quem eles têm crido. Esses crentes que estão me ouvindo sabem que não tem tudo o que querem, mas tem tudo o que precisam para sobreviver. Esses crentes sabem que se não deu certo hoje, vai dar amanhã. E se não der amanhã, depois de amanhã. Eles sabem que eles não são indigentes. Eles têm pai, têm endereço. Eles têm uma promessa. E quem tem promessa vive para ver as promessas se cumprirem. Quero repetir o que eu disse no início. Você pode sonhar à vontade, mas se porventura o seu sonho não acontecer como você quer, não murmure. Porque às vezes o sonho de Deus é maior do que o seu. Pergunte como. Ezequiel queria ser sacerdote. Queria ser o quê? Porque o pai foi, o avô foi, o bisavô foi, o tataravô foi, toda a família era uma família de sacerdotes. Ele seria o quê? Mas Deus não queria ele sacerdote. Deus queria ele profeta. Deus queria ele o quê? Ele queria o quê? Mas Deus queria que ele fosse o quê? Ele queria ser sacerdote, mas Deus queria que ele fosse. Olha para o seu irmão e diga: seja o que Deus quer. Pastor, qual a diferença de sacerdote e profeta? Ai meu Deus. O sacerdote escuta o povo. Tá. Aí depois vai lá atrás do véu do templo. Esse sangue é para perdoar aquele lá. Esse sangue é para perdoar aquela. Esse sangue é para perdoar aquela família, Senhor. Isso é o sacerdote. E o que é o profeta?
O profeta não escuta o povo, o profeta escuta Deus. O Senhor quer que eu fale para eles? Falo. Assim diz o Senhor: vou virar fortaleza de cabeça para baixo. Ei, o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: não te abandonei, não esqueci das promessas, respeito os seus sonhos, mas o meu é maior do que o teu, o meu é melhor do que o teu, então dá glória! Já tem gente entendendo, já tem gente que parou de murmurar, já tem gente que entrou aqui cabisbaixo, já está dizendo: eu te aceito, Jesus, pode mandar, manda pronto, vem quente porque eu estou fervendo, eu nasci para fazer a sua vontade, a vontade dele é maior do que a sua. Você será levantado nessa terra, você receberá fogo nos seus pés, você será uma trombeta de Deus andando por esta terra. Eu não estou pregando para homens nem para mulheres, eu estou pregando para brasas de fogo tiradas do altar de Deus. Só quem está no centro da vontade de Deus reage. Ah, meu Deus. O meu sonho quando era menino na igreja era ser missionário. Paixão em ganhar almas. Eu fiz loucuras. Eu tinha 15 anos, eu trabalhava com o tataravô do WhatsApp. O tataravô do WhatsApp chamava Telex. Quem lembra de Telex? Vocês conheceram o Telex? Era uma máquina que ela tinha uma fita assim, criptografada, e a gente falava com consulados, com empresas. E eu, apaixonado por missões, havia lido o livro do pastor Richard Urban, Torturado por Amor a Cristo. Havia ouvido o DVD, o LP, aqueles bolachão, ele contando da vida dele. E eu procurei no catálogo de Telex e achei o consulado da Romênia. Mandei para eles uma carta dizendo que eu queria muito conhecer a Romênia. Chegou um pacote de coisas na minha casa. Eu fiquei sem dormir 2 noites. Um livro tudo escrito em espanhol e em romeno. E eu que leio e não entendo uma vírgula. Mandaram uma fita cassete, eu botei a fita, eu escutei 100 vezes e decorei uma frase em norueguês da România. Não sei até hoje o que eu estou falando. Marquei uma reunião com o meu pastor me recebeu e falou: o que você quer, Marcos? Eu falei: pastor, eu vim falar da minha chamada. E você tem chamada? É? Eu vou para a Romênia. Eu falei: onde fica isso? Eu falei: fica no norte da Europa. E o meu pastor era um pastor baiano sem pescoço. Tem 2 tipos de baiano, com pescoço e sem pescoço. O sem pescoço, só Jesus na causa. Pensa num povo bravo, a cabeça colada aqui, ó. E eu fui falar: pastor, eu vou para a Romênia. Fui falando: eu vou pregar em Bucareste, eu vou fazer isso e aquilo. E ele sentado me olhando. Quando eu terminei de olhar, ele falou assim: e é? Falei: é. Ele falou: senta aí, me responda. Eu disse: sim. Você mora onde? Eu: na Vila Tatu. Sua mãe é rica? Eu disse: é lavadeira. Seu pai? Não tem. Sua família? Todo mundo trabalha na roça. Vocês moram em quantos? Em 12. Quantos cômodos tem sua casa? 2. Panela e pinico na minha casa era um problema. Ninguém sabia onde estava um nem o outro. E eu com chamada para ir para onde? E fui falar com o meu pastor. Quando ele ouviu toda essa história, ele disse assim: Marco, meu filho, você pode ser missionário, mas aqui em Orlândia, com seus vizinhos, na escola. Meu filho, obra missionária na Europa é só para filho de americano dos olhos azuis, para quem tem dólar e dinheiro. Sua igreja é pobre, você mora no meio do nada. Como é que você está sonhando com a Europa? Meu filho, esquece isso. Eu ia tentar falar, ele falou: me escute. Ele foi duro comigo naquele dia, eu chorei. Ele me deu um abraço e disse: é melhor ver você chorar agora do que chorar amanhã frustrado. Fui saindo, ele falou: não conta para ninguém. Eu não prometi, por isso que eu estou contando aqui. Cheguei em casa, num dos 2 cômodos da casa tinha uma janela de madeira fechada com a tramela. Ninguém sabe o que é tramela aqui.
Quem sabe o que é tramela? Levanta a mão. Os seus tramelados. Minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, daquelas que você tinha que pedalar assim. Eu sentava naquele pedal e ficava rodando a roda, dirigindo o carro. Eu subi em cima daquela máquina, abri aquela janela, estava para o meio de um pasto. Eu peguei minha Bíblia toda rasgada, abri Isaías 6 e 8 e disse: Senhor, aqui o Senhor só perguntou: a quem enviarei? O Senhor não disse que tem que ser rico, que tem que ter dólar, que tem que ter olho azul. O Senhor só disse: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que eu vou contar agora é só para crente desses criados com fogo. O tempo fechou e começou a chover. Eu desci da máquina, quando eu fui fechar a janela, porque estava soprando um vento, deu um relâmpago, um trovão. E do meio do trovão eu ouvi uma voz dizendo assim: não preciso de passaporte, não preciso de dólar, eu só preciso de sonhadores. E foi ali que Jesus disse para mim: Luiz Henrique, sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. O tempo passou, eu me desviei da igreja, me afastei dos caminhos do Senhor. No ano em que eu voltei, eu conheci Camboriú, lá onde o nosso pastor é o pregador mais esperado todo ano. Naquele ano lá de baixo eu vi mandando missionário, e a convenção de Santa Catarina mandou o primeiro missionário para a Romênia, filho do pastor Nirton. Quando eu vi a bandeira da Romênia e o Brasil despedindo o primeiro missionário da Romênia, eu agachei e chorei. Eu falei: Senhor, era minha aquela chamada. Era o primeiro missionário que o Brasil mandava para Romênia. E eu fui saindo do ginásio dizendo assim: eu perdi minha chamada. Uma profeta dessas que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, me catou e disse assim: meu filho, assim diz o Senhor, o que eu tenho é maior. O que eu tenho é maior. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. O que você perdeu dói, mas o que vem é maior. É maior, vai ser maior e melhor. Pode não ser o que você queria, mas é o que Ele quer para você. E a vontade dEle tem que ser soberana, porque Ele sabe o que é melhor para você. Se fosse daquele outro jeito, era para ter dado errado. Aquele casamento era para ter terminado em divórcio. Aquele emprego era para você ter sido despedido. Tudo que acontece na sua vida, ou acontece porque Deus manda, ou acontece porque Deus permite. Você está na mão de Deus. Creia! Quem acredita que está no centro da vontade de Deus? Você tem certeza disso? Então me responda: por que é que, mesmo tendo certeza de que você está no centro da vontade de Deus, você não consegue abrir a boca para dar um grito de glória a Deus? Por que está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre? Passa o culto inteiro com esse olho seco, segura aí. Olho de sapo que morreu no dia de enchente, boca de aço, língua de ferro, queixa de concreto. Você está no centro da vontade de Deus. A vontade dele é melhor. Ô pastor, mas Deus não seria egoísta dele realizar a vontade dele e não a minha? Calma. Como eu disse, ele respeita a sua. Ele vai realizar a sua, mas é do jeito dele. Eu estava em Jerusalém. Pode sentar aqui, senão você vai quebrar a perna. Se acompanhar o Carlão, você não aguenta não. Ainda mais que é crente novo, está convertido de verdade, casado, ó, só no mistério. Nem casou com uma mulher bonita daquela, tem que ter fogo até nos dedos do pé.
Eu estava em Jerusalém, estava fazendo um batismo. Eu batizei 49 pessoas, mas levei uma caravana de 141. Todo mundo queria uma simulação do batismo, né? O crente é desse jeito, está lá no Jordão, fala, não, quero ser batizado aqui. Mas a Bíblia diz que é um só batismo. Aí o que a gente faz? Só simula. Põe a roupa branca, deita na água para tirar uma foto. E eu fiz isso com 141. Quando eu já estava cansado, eu levantei a mão para terminar. Chegou 3 gigantes. Eram gigantes, 2 homens e uma mulher. Eles estavam usando uma roupa branca, e aqui na roupa deles tinha a imagem de Maria. Os 3. E vieram assim e falaram comigo em inglês que queriam ser batizados. Aí os 141 que estavam comigo olharam, viram a imagem de Maria. Teve uns que fez até o sinal da cruz. Crente é uma benção. Crente é uma maravilha. Crente às vezes parece que é vampiro. Vê a imagem da cruz. E quando eu vou falar em Maria, os 2 maiores símbolos do cristianismo, a cruz e Maria. Eu não idolatro Maria, mas ela é a mais bendita entre todas as mulheres. Quando chegar no céu, quero dar um beijo nela e dizer obrigado por ter aceito ser a mãe do meu Salvador. Obrigado. Aí eu havia acabado de ler o texto de Filipe e o eunuco. O eunuco viu a água. Eis a água que me impede de ser batizado. E Filipe disse, se tu creres de todo o coração. Eles queriam ser batizados. Eu falei assim, mas por que batizados aqui? E eles apontaram para um canto do Jordão, e tinha outro grupo batizando. Quando nós estávamos sendo batizados lá, mas nós olhamos para cá, nós 3, e vimos a pombinha do Espírito Santo aqui. E nós queremos aqui, porque aqui é igual está na Bíblia. E eu olhei para o povo começou a dar glória a Deus. Eu falei, vocês creem? Eles disseram, cremos de todo o coração. Yes, sir, we are believing Jesus Christ. Cremos em Jesus Cristo. E eu falei, desçam na água, e batizei os 3. Deu trabalho, porque eu pequenininho, eles gigantes. Precisei de apoio, para deitar na água era fácil, para levantar, só Jesus na causa. Batizei os 3. Aí nós nos abraçamos, estávamos nos despedindo. Eu sentei num canto do Jordão para tirar aquela roupa, Henrique. Veio um dos gigantes, olhou para mim e disse assim, quando o senhor for à Romênia, nos visita. Eles eram de uma igreja anglicana. A Romênia foi torturada pelos comunistas. Foi lá que nasceu a igreja subterrânea. As pessoas foram mortas, assassinadas. E a Romênia com fome de Deus. A igreja anglicana se levantou. E esses 3 eram da igreja anglicana. Aí eu dei um abraço neles. Quando ele foi sair, no Espírito Santo disse assim, eu respeito o seu sonho, só que o meu é maior do que o seu. Está ouvindo Deus falar com você? Você não vai voltar para casa em depressão hoje. Não vai sair perguntando por quê. Vai sair dizendo, eis-me aqui. Vai sair dizendo, me usa como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Você é um instrumento. Deus sabe onde te colocar. Deus sabe como te colocar. Deus sabe quando vai te colocar. O que você tem que fazer é aguardar o tempo certo. Não pode adiantar, também não pode atrasar. É na hora certa. E se Deus está falando é porque está chegando a hora. Então enche a sua botija de azeite. Sente aí. 5 anos, quantos anos? Um belo dia, Henrique, Ezequiel vem para a beira do rio, carregando a canga. 5 anos, todos os dias, fazendo a mesma coisa. Nesse dia, ele ajoelhou, tirou a canga, pegou a argila, pegou a água, ajeitou a canga no pescoço e ficou em pé. Quando ele ficou em pé, é natural aquela ajeitadinha. Quando ele foi ajeitar, ele olhou para o céu e ele viu uma roda girando. Ele
fechou o olho. Quando ele olhou, era outra roda no meio. Uma girava para cá, a outra girava para cá. Ele não parou de olhar mais. Todos que foram passando perto dele: deixa a serva de Deus, que ela leva o milagre dela. O sonho de Deus é melhor que o teu. Leva o seu milagre. Todos os que estavam carregando as cangas olharam e não viam nada e diziam: ó o louco, ó o esquizofrênico, ó o doente. Ezequiel não parou mais de olhar para o céu. E ele teve visões do céu. Depois que ele teve visões do céu, e aqui está um segredo, pergunte qual. Qual era o sonho dele? Ser um sacerdote. E qual é o sonho do sacerdote? Chegar em qual lugar do tabernáculo? E lá no Santo dos Santos ele ia ver o quê? A arca da aliança, onde Deus sentava. Então a arca é o trono, sim ou não? O sonho dele era ser como o pai dele, um dia no Santo dos Santos e ver Deus sentado no trono. Mas o templo foi destruído, a arca foi roubada. O sonho dele algum dia ia acontecer? Não. Por 5 anos Deus abriu a janelinha do céu e olhou para ele. Mesmo dolorido, não murmurava. Mesmo com um semblante triste, não murmurava. Mesmo apanhando, não murmurava. Podia estar sangrando, mas não murmurava. Deus olhou para os anjos e disse assim: eu vou realizar o sonho dele. Eu imagino os anjos falando: mas Senhor, o templo foi destruído, o sonho dele é entrar no Santo dos Santos. Eu imagino Deus dizendo assim: já que ele não pode ir no Santo dos Santos, eu vou levar o Santo dos Santos lá onde ele está. Deus pegou o Santo dos Santos do céu e entrou em Babilônia. O Santo dos Santos desceu literalmente, não era arca de ouro, era querubim de verdade. Ezequiel viu Deus assentado em cima dos querubins, era Deus dizendo: eu realizo o seu sonho, mas o meu ainda é melhor do que o seu. O meu é maior do que o seu, o meu é maior do que o seu, o meu é maior do que o seu. E depois que Deus mostrou para ele visões, acontece uma coisa que mexe comigo. Pergunte o quê? O versículo que eu li, Deus olha para ele e diz assim: põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Só que calma aí. Ele estava pegando água e argila, sim ou não? Ele colocou a canga nos ombros, sim ou não? Ficou em pé e se ajeitou. Foi aí que ele olhou para cima. Porque escravo só olha para baixo. A única hora que ele olhava para cima é quando ele ajeitou a canga. Ele já estava em pé. Ele estava em pé olhando. Mas Deus olhou para ele e disse o quê? Põe-te em pé. Como assim, se ele já está em pé? Está pronto? Todos te veem de pé, mas tem 2 pessoas no mundo que sabem que você não está em pé: você e Deus. O corpo dele estava em pé, mas por dentro estava caído, vencido, magoado, machucado, entristecido, em depressão, síndrome de pânico. É você que entrou aqui dentro hoje de cabeça erguida, mas quando entra em casa se tranca no quarto e chora. Não quer demonstrar para ninguém as suas lutas nem as suas fraquezas. Você faz muito bem. Não chora perto do filho, nem perto da filha. Sua despensa está vazia, não tem o que comer em casa. Foi dispensado do trabalho hoje, está com um exame no bolso, dizendo que contraiu câncer. Ninguém sabe, todo mundo acha que a sua vida está em pé,
Mas Deus está te vendo por dentro. E Ele sabe que você não está de pé. Mas Ele te ama tanto que Ele te trouxe hoje aqui só para te dizer assim: você vai ficar de pé. Põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Vou mudar a história. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? O tempo do silêncio acabou. Suas perguntas serão respondidas. Os seus sonhos terão um upgrade. Deus te trouxe aqui na igreja do Senhor Jesus só para te relembrar que Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender das coisas que Ele fala. Um reboliço está para acontecer na sua história. Todos de pé. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão de quem está do seu lado. Oh meu Deus. Incline a sua cabeça. Chora, Ezequiel. Rasga a tua alma. É hora de chorar. Você não é de aço. Você não é um super-homem. Lá fora você não pode mostrar para ninguém as suas fraquezas, mas aqui dentro você pode. Não olhe para mim agora, incline a sua cabeça. Jesus te trouxe aqui para tirar o coração de pedra. Ele vai colocar um coração de carne. Ele quer curar a sua alma. Pense nos seus sonhos. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar.